Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Permaneça o amor fraternal e que possamos ter uma boa noite de reflexões para reanimar as nossas atividades na semana que se inicia e para que possamos ter uma convivência bem saudável na casa espírita. Vamos ao tema. Como dissemos, é sobre Deus. E uma coisa nos intriga ao falar sobre Deus. Deus é um princípio fundamental da doutrina espírita. Aliás, nós o tratamos como o primeiro princípio fundamental da doutrina espírita. Nós nos envolvemos, falamos com Ele, reflexionamos sobre Ele, o adoramos, o amamos, mas nós não nos damos muito ao prazer de estudá-lo e de trazê-lo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Como é que a gente apresenta Deus mesmo para a doutrina espírita? Bem, a resposta que os espíritos deram à pergunta que é Deus foi mais substanciosa, foi mais firme, mais segura. Eles disseram assim: é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. É essa. Esse, nós poderíamos dizer, aí vai uma força de expressão, a definição do Deus dos espíritas, porque é um fundamento básico. Os espíritos nos disseram que esta era a conceituação que eles davam e que nós podemos dar com segurança sobre Deus. Bem, aí nós revisamos as imagens via pegada de animais, as imagens vindas do céu, do espaço, dos astros, e vimos uma outra situação de deuses de outras religiões que têm uma forma muito assemelhada à forma humana. E que dentro dessa contextualização, eles se misturam com os homens e se transformam em deuses homens em várias oportunidades ou homens-deuses. Tanto é que estudássemos, não há tempo para fazê-lo hoje, nem de maneira rápida por causa do tempo, as 10 grandes religiões mundiais, apenas 7 delas, excetuando-se as últimas 3, não tratam Deus de maneira individualizada. Tratam-no como algo bem genérico, como algo bem assim, não no singular, mas no plural, com simbolismos, com a mitologia e fazendo com que o próprio relacionamento ser humano-divindade fossem bem próximos em alguns dos períodos de nossa civilização, inclusive convivendo, procriando, criando famílias e tendo toda a sua descendência normal e respeitada pelos historiadores e pela nossa própria história. Então, nesse ponto, nós temos a primeira confusão, porque as 3 religiões que não se apresentam como religiões que creem apenas não em vários deuses, mas apenas em um Deus, são 3. E essas 3 religiões têm a mesma fundamentação, a mesma base, o mesmo caminho e, pasmem, o mesmo patriarca. Nós estamos falando de Abraão. Abraão, que é o patriarca do mosaísmo, Abraão, que é o patriarca do judaísmo, Abraão, que serve como patriarca do cristianismo, e Abraão, que é patriarca do islamismo.
Então nós temos hoje as grandes religiões monoteístas que creem num único Deus, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas as outras são politeístas, não creem num único Deus. Agora, várias das religiões, entre as três, suas descendências, suas outras determinações ou formações, fazem assim muita adaptação e agregação aos seus conceitos, ao seu pensar sobre Deus, a sua moda, fazendo com que seja muito difícil fazer o estudo, fazer a análise e a vivência sobre Deus e a sua presença em nossa formação cultural, em nossa formação religiosa, em nossa formação social, porque sabemos que, queiramos ou não, Deus está em nós como algo assim, superior a todas as forças, como se Ele estivesse instalado, como modernamente se fala, o exemplo é meio grosso, meio assim muito duro, como se todos nós tivéssemos pequeninos instrumentos internos que nos dissessem: esse sempre vos fará lembrar de Deus, como vos fará lembrar de justiça, de amor, de caridade. Então pensamos que talvez essa diferença do nosso Deus, que não tem forma, não tem moradia, não tem imagem, e que é apresentado de uma maneira filosófica como a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, dificulta muito ao humano conversar ou falar sobre Deus sem ter uma imagem, sem ter um ponto de referência, sem ter algo bem material que possa representá-lo em nossos corações e em nossas mentes. E a nosso ver, grosso modo, conversamos sobre isto, talvez seja essa maneira de que a gente tente fugir do assunto, não interpretá-lo de maneira como pudesse ser interpretado, não obstante a codificação espírita trate dele com muita primazia, com muita segurança e particularidades interessantíssimas. Vejam que, na sequência e a parte inicial das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, a divindade é apresentada. E logo após a resposta sobre que é Deus, se dá uma série de informações, dizendo que Deus é como se fosse o infinito, é maior que o infinito. E outras coisas surgem de maneira muito interessante neste ponto, que várias vezes e ocasiões os Espíritos usam palavras como estas: ainda não há em vosso vocabulário os termos corretos para que possamos nos entender sobre essa situação. Ou então, deveis ainda aguardar um maior amadurecimento, uma melhor captação de conhecimentos, para que possais entender a verdadeira natureza de Deus. E esta verdadeira natureza de Deus só será apresentada a todos vocês quando no momento em que a melhora das pessoas, dos indivíduos, for visível e ele tiver construído a possibilidade de ter esta segurança para melhores entendimentos. Então, guardados em nossa ignorância, nós começamos a perguntar outras coisas sobre Deus. E numa das perguntas, as iniciais quase, que pergunta-se como se pode encontrar a prova da existência de Deus. Porque todas as religiões questionam Deus. Onde está? Como é que não é? Como se dá o nosso relacionamento? E a hora que se fala em relacionamento, criatura e criador, é mais confuso ainda, principalmente para a doutrina espírita, porque a hora que a doutrina espírita chega e lhe diz: olha, Deus não pune, não castiga, mas não premia, porque Deus é justo. Como é que ficamos nós? Como é que nós podemos explicar isso diante da providência
e da misericórdia divinas. São coisas que aparecem filosoficamente num ponto e a hora que se avalia socialmente isto, fica mais difícil, porque a religião é forte e a nossa religião é uma religião que preza pela consolação. Muitos perguntam, já não é hora de passar pelo período de consolação e irmos para o período de um maior conhecimento, esclarecimento sobre a doutrina espírita? E que valor teria a doutrina sem a consolação? Sem esse aconchego, sem esse colo amigo, sem esse preparo? Neste momento, nós temos que pensar de maneira mais profunda. E as respostas que nos falam sobre a prova da existência de Deus vêm de uma maneira muito interessante, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Tudo que não possa ter sido feito pelo homem foi feito por alguém, foi feito por Deus. E aí está exatamente uma das provas da existência de Deus. É a hora de perguntar então, como é que Deus faz para, termo rude, administrar todo esse processo? Quais são as leis? Qual é a disciplina? Qual o poder que ele tem ou os meios que usa para fazer com que nós o conheçamos, nós tenhamos contato e nós possamos viver intimamente com o Criador? Então nós poderemos apresentar quais são as leis que Deus usa, que permitiu fossem usadas, que fossem esclarecidas e aplicadas para que ele tivesse a coordenação de tudo, de todas as coisas e de toda a vida e a criação. Eu poderia fazer até a pergunta, quais serão essas leis? E eu sei quais seriam as respostas. É o amor, é o perdão, é a caridade. E surgiriam umas coisas sempre atentas e voltadas ao nosso comportamento social ou à nossa vivência religiosa. E não é nenhuma dessas leis, as leis de Deus, que regem o universo. Sabem quais são? São a gravidade, a coesão, a afinidade, a atração, a eletricidade pura e o magnetismo. Essas são as leis de Deus que comandam a nossa vida. Por isso, ele se apresenta para nós espíritas como inteligência suprema. Usa, portanto, então, leis definidas, imutáveis, para comandar a vida em toda a sua extensão, que nós não vamos aqui medir, porque não temos essa medida, nem essa possibilidade, mesmo porque na década de 50, 60, quando eu dizia a vocês sobre a pluralidade dos mundos habitados e a presença de Deus no universo, a gente dizia que vergonha, que havia quase 20 mil planetas iguaizinhos ao planeta Terra. O número não é esse mais hoje. Depois que os Hubbles entraram no espaço, firmamento adentro, nós sabemos a grandiosidade dos números que nos são apresentados. Então nós poderíamos dizer, ora, depois dessas leis, que são as leis físicas, nós nos encontraríamos com algo que foi chamado a lei que vinha de Deus, a lei de Deus, e que é expressa nos 10 mandamentos. Aí já entra a religião, entra a primeira religião monoteísta, que é o judaísmo, mostrando-nos a tábua da lei. E ao mostrar-nos a tábua da lei, ele dá um ingrediente diferente, que preza ações, performances, regimentos, viveres do pessoal, evolução, progresso, o ir e vir das sociedades, a grande busca por situações novas em todos os momentos de nossa extensa vida no tempo e no espaço, e nos encontramos também diante de outras religiões que surgiram, tentam fazer intromissões
introduções ou inovações nesta lei de ordem social, filosófica, religiosa, para tentar modificá-la. E aí aparece um grande condutor de almas, Jesus, para dizer que ele não veio para destruir a lei. Então a gente poderia perguntar, que lei que Jesus não veio mudar? Bom, primeiro, uma lei que ele não poderia mudar, ele não tem poder para isso. Ele não pode mudar a lei da gravidade, não pode mudar a lei da atração, não pode mudar a lei da relatividade, porque se mudasse, seria um caos, seria um verdadeiro caos dentro da história da humanidade. Estamos sendo assim bem amplos neste tipo de análise e de verificação. E aí a gente encontra várias coisas que nos dizem respeito hoje e que ferem profundamente o nosso pensar religioso. Por exemplo, por que Maria teria que ser virgem para receber a Jesus? Vejam bem, não é uma questão religiosa, é de conhecimento de lei e como funciona. Pode chegar um dia em que as coisas possam mudar de tal jeito e que nós façamos uma grande transformação. Parece-nos que até agora isto não vai eclodir em nenhum lugar de nosso planeta. Depois que nós nos encontramos com esse grande encontro e explosão entre o não vir destruir a lei, Jesus nos apresenta uma lei diferenciada, mas uma lei diferenciada onde ainda ele afirma que não viera para destruir a lei, mas sim para dar-lhe cumprimento. E o juiz da lei perguntou-lhe matreiramente, e qual é então a grande lei? E surge a lei do amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Surgem depois os conhecimentos sobre as outras pessoas e o regimento que faz com que nós nos movamos ao redor da alteridade, dita como ciência ou como ação social, ação pessoal moderna, mas que tem mais de 2000 anos. E ao colocar Jesus a situação da alteridade, ele cria uma nova lei, sem fazer com que a lei velha, a lei das Escrituras, seja ultrapassada, vencida ou deixada de lado. Depois que Jesus nos dá esta lei do amor, a lei da alteridade, com a regra de ouro, faça ao outro o que queres que o outro te faça, vem a doutrina espírita apresentando-nos Jesus. E ao apresentar-nos Jesus, ela diz que ele foi um dos mensageiros para clarear na mente humana a responsabilidade do conhecimento de Deus, do conhecimento da justiça, do amor e da caridade. E os espíritos deram uma organização a esta lei, que chamaram de moral. Esta lei, com certeza, se perguntássemos de início, lá atrás, no iniciozinho de nossa palestra, quais são as leis, seriam as respostas que nós daríamos. E aqui, os Espíritos nos apresentam leis morais que significam a organização moral, padrão de conduta, meios para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então, já conhecem. É a lei da adoração, do trabalho, é a lei da conservação, da destruição, da reprodução, a lei da sociedade, da igualdade, do progresso, a lei da igualdade e, culminando, como se fosse uma grande síntese, a lei da justiça, do amor e da caridade. E fazem ainda os espíritos um relacionamento entre este corpo, este conjunto de leis, com a nossa evolução. Então dizem que a hora que tratamos de trabalho e de adoração, nós estamos falando diretamente com Deus, o homem com Deus. O que nós esperamos de Deus é exatamente justiça. E o que Deus quer de todos nós é justiça também.
essa vivência na justiça. O que Deus quer com que nós tenhamos um relacionamento conosco mesmo é que nós aprendamos a nos respeitar, a nos querer bem, a nos amar. E o que Deus quer conosco no nosso relacionamento com as outras pessoas é exatamente o enriquecimento da sociedade, na lei da igualdade e da liberdade. É a sociedade dando vazão e o procedimento necessário para que o progresso seja visível, apalpável e acessível a todas as pessoas. Desta maneira, Deus se apresenta e Ele é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, sem nenhuma aptidão de um contorno firme, com uma corrente religiosa, com um compromisso religioso, mas apenas com uma grande responsabilidade de manter laços firmes entre Criador e criaturas, porque aí nós nos fundamentamos, nos formamos e nos firmamos no sentido de servir sempre, permitindo que o outro tenha a felicidade que nós queremos para cada um de nós. Tenho a impressão de que esta é uma maneira muito interessante de começarmos a tirar aquela diferença básica do Deus morfológico, do Deus do trono, do Deus do poder, do Deus de todas as honrarias terrestres, para termos um Deus que seja comprometido com a vida e com o crescimento. Parece-nos que este é um dos grandes objetivos da doutrina espírita. E nós esperamos que todos nós possamos cumprir esses desideratos e nos aprofundarmos nessas situações. Para ver, estudar sobre Deus, toda a primeira parte do Livro dos Espíritos e na Gênese, na sua parte inicial, principalmente no capítulo 2 da Gênese, grandes conhecimentos deste Deus que a doutrina espírita apresenta e mostra ao ser humano. Que Jesus possa nos abençoar. Permaneça o amor fraternal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Dia 8 de março de 2018 marca o retorno às suas origens do espírito José Antônio Luiz Balieiro, ou simplesmente Balieiro. Filho, pai, avô, irmão, tio, esposo, companheiro, amigo. Desenvolveu essas atribuições com lealdade, respeito, fidelidade, dedicação e amor. Criança, jovem, adulto e senhor. Passou pelas etapas com compromisso de conciliar os anseios próprios com o do próximo. Profissional dedicado que convergiu as forças produtivas na realização de resultados equilibrados. Religião e religiosidade espírita. Atuou como palestrante, conferencista, divulgador, estudioso, professor, agregador, diretor de sociedades espíritas, presidente e diretor da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, diretor da Federação Espírita Brasileira e, acima de tudo, trabalhador da causa do espiritismo cristão. Jesus encaminha para a humanidade espíritos como missões consoladoras nos diversos campos da vida. Balieiro cumpriu sua missão de trabalhar determinadamente para a divulgação do espiritismo e unificação dos espíritas e das sociedades espíritas. Maçom, na maçonaria, pedreiro hoje e sempre, que se tornou mestre, cavou templos a virtudes e masmorras ao vício, acendeu luzes nos caminhos que agora irá trilhar, levando consigo a acácia que indicará. Segue um homem livre de bons costumes ao encontro do grande arquiteto do universo. Apresentamos nossos sentimentos e respeito à família e aos amigos e companheiros do abnegado Balieiro. O programa Visão Espírita reconhece e agradece ao Balieiro por participar da sua criação e manutenção. Balieiro, siga em paz. Missão cumprida. Deus lhe abençoe. Fraternalmente, os espíritas cristãos. Vendo um momento incomum
mas muito esperado. Expectativas, a ansiedade do preparo, os e-mails, a comunicação, o esforço dos que prepararam o ambiente físico e o ambiente para nos levar ao ar, mas estamos todos muito emocionados. Ouso pensar que também a espiritualidade está vivendo esta mesma emoção e este mesmo momento especial. Por isso, consensuamos, ao começar o nosso programa Visão Espírita, na equipe de trabalho e coordenados pela técnica, pela sapiência no ramo do Jairney, fazermos uma prece, uma oração. E que esta oração tenha uma repercussão em todas as nossas casas espíritas, nos 150 pontos, 1000 pontos que irão nos receber, para que haja inicialmente o que vai acontecer durante todo o tempo de nossos programas, a harmonia, a vibração, a paz e o bem. Assim, no conjunto de nossos corações, com as nossas vozes e pensamentos emocionados, vamos dizer ao mundo espiritual, a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos, a Allan Kardec, o nosso codificador, nosso mentor, a todos os que nos acompanham em nossas casas espíritas, o nosso mais profundo agradecimento. E tenham a certeza de que, de nossa parte, não faltará boa vontade, empenho, amor e dedicação total pela causa e pelo movimento, pelo projeto que ora iniciamos. E o nosso agradecimento é simples. Vai em forma de prece, em forma de louvor, em forma do nosso mais profundo reconhecimento e gratidão. E vamos centrar tudo isto na figura amorável de Jesus, que é o grande protagonista, o grande ponto central de nosso programa e de nossa iniciativa, e dizer a Ele que nós agradecemos por tudo o que está acontecendo e vai acontecer. E neste agradecimento profundo, dizermos: Senhor Jesus, nós te amamos profundamente, reconhecidamente, e temos certeza do amor que tu tens por cada um de nós. Em nome desse amor, Senhor, abençoa o Visão Espírita, abençoa os nossos corações, abençoa a coordenação deste programa e que possamos ser felizes, tendo a tua pessoa, Senhor, a tua imagem, o teu pensamento sempre bem junto de todos nós. Que Jesus esteja conosco, nos abençoe e que o Visão Espírita possa ter a melhor de todas as visões do nosso futuro, divulgando a doutrina espírita. Que assim seja. Se estiver bom assim, pode ir para a gravação e para a história, não para o programa.